Então, bom dia, alunos, bom dia, alunas, espectadores do meu canal. Hoje eu vou falar desse livro, Náufrago da Utopia. Foi um presente do amigo Jefferson. Agradeço demais, camarada Jefferson. Então, aqui, vou fazer algumas observações sobre o livro. Então, e o autor. Então, o Celso, ele é formado em jornalismo na USP e foi do movimento estudantil nos anos 60, foi da VPR e conheceu Lamarca. É em torno disso que gira esse livro, ele é basicamente construído em torno dessa vivência na esquerda revolucionária, chama Viver, tanto que o subtítulo é Viver e Morrer na Guerrilha aos 18 anos. Quando foi preso ali em 70, Celso foi torturado e fez um arrependimento público. Ele também foi acusado pelo Lamarca, numa entrevista, algo muito doido que achei. Não consegui ver se isso é total verdade, mas parece-me que sim. Lamarca deu uma entrevista para a imprensa estrangeira desancando Massafume e Lungaretti como traidores, teriam entregue a área de guerrilha no Vale do Ribeira. De qualquer forma, eu acho esse método do Lamarca péssimo, de lavar a roupa suja em público, mas tudo bem. Então, o nome do livro, que é Náufrago da Utopia, eu acho ruim, porque, na verdade, seria o náufrago do socialismo, né? Que é o que ele é. Primeira observação. O autor, depois dessa época que ele era basicamente um escritor, né? Ali na juventude, na primeira juventude, na adolescência, ele se reinventou como jornalista. Nos monopólios, né? Essa mídia dos monopólios. Teve no PSOL, no PT. Então, olha, o que eu achei interessante? A primeira parte, que ele participa mesmo da guerrilha da esquerda revolucionária, me interessou bem mais do que a parte que ele participa do PT, que ele participa de comunidades alternativas e tal. Tem uma observação interessante que ele fala que o governo do Lula desembocaria num golpe militar. Eu acho que foi frustrado por hora. Mas nos anos 90 ele já falava isso, então eu acho interessante essa previsão. O Lungaretti tem o mérito de continuar na esquerda, ao contrário, por exemplo, de alguns contemporâneos que viraram economistas burgueses, como o Pércio Arida, que ele critica um texto sobre o texto do Pércio na revista Piauí. Então, eu acho que depois da fase revolucionária, a voltagem do livro do Celso caiu. Achei que caiu o nível. E ele conta que volta e meia alguém chama ele de traidor da Revolução, pode ser até o Rui Falcão do PT. E às vezes, com frequência, são pessoas que, igual diz o prefácio de um amigo dele que mexe com teatro, muitas vezes são pessoas que estiveram totalmente longe da esquerda revolucionária, nunca fizeram nenhuma ação armada e tal. O que eu achei bem desastroso mesmo foi o Lungaretti sempre associar a inocência dele à inocência do Trotsky. Que o Trotsky eu pesquisei recentemente, traduzi uma pesquisa do professor Grover Furr. O Trotsky, infelizmente, me parece um traidor da Revolução, sim. Não é uma boa referência, não. Então, outras figuras aqui que ele fala no blog ou nesse livro, vou focar no livro. O que eu achei mais valioso e atual é as discussões na organização revolucionária, que tem muitos dilemas que não foram resolvidos até hoje. Eu gostei dele divulgar as teses do Jamil, que é um texto de juventude do professor Ladislau Jabdobor. E gostei do ponto principal. Trabalhando mais em todas as nossas convergências. Tem um momento que ele queixa que o Lamarca não sabe beabá do marxismo, mas o Lungaretti se perde aqui em dizer que
O Lenin não foi fiel às suas próprias ideias nos primeiros dias de seu governo, que ele faz um pouco aquele movimento do Gabeira de, nos anos 60, fazer meio como se ele tivesse uma premonição, uma previsão mental, tivesse tido uma iluminação de que aquilo tudo ia ser um fracasso. Então ele tem uma frase assim: se percebesse, quer dizer, ele próprio, onde desemboca o conceito de ditadura do proletariado, certo ficaria conflitado. Ele confunde a ditadura do proletariado com revisionismo de camarilhas, tipo o Brezhnev, o Khrushchev. E o livro não aprofunda a discussão do castrismo, do foquismo. Ele fala muito em Trotsky, que parece as principais ideias da organização, que a VPR era de linha cubana, ele não parece saber. Então, aqui. Mas será que, justamente nessa parte do beabá do marxismo, será que o Lungaretti não falha? Ele começa a citar como autores revolucionários o Sartre, o Deutsche, bem de inspiração trotskista. Ele acha que isso é leninismo. Então, aqui, é uma confusão. Então, ele acha que Lenin seria contra a ditadura do proletariado em estado de revolução. Ele faz uma leitura já anarquista desse livro, do Lenin. Ele esquizofreniza essa ideia de que a prática do Lenin é diferente traz essa ideia meio esquizofrênica de que a prática de Lenin é diferente da sua teoria, nos primeiros anos da União Soviética. Então ele mistura livros trotskistas e antileninistas, mistura alhos e bugalhos. O Sartre tinha acabado de voltar da União Soviética quando ele escreveu aí o Fantasma da Liberdade. E ele tinha dito para a imprensa que ele tinha tido total liberdade de crítica e expressão e que era isso que vigorava na União Soviética do Stalin. Depois mudou de posição. Aí ele afirma que a filosofia dele é situacional, mas também a gente pode, nesse caso, pensar em oportunismo mesmo, puro e simples. Então, tem coisas que eu acho muito interessantes, quando ele diz que a VPR foi a primeira organização revolucionária a considerar a União Soviética uma potência imperialista. Isso é muito importante, porque a vanguarda até hoje não absorveu essa ideia, não discute isso. E ele fala que foi só para contrariar o PCzinho, o PCB de linha soviética, mas com uma reflexão profunda. Isso com certeza, porque eles não conseguiram aprofundar a ideia de que a própria linha cubana era uma extensão da linha soviética. Eles estavam com a linha soviética também, com um racha da linha soviética. E isso vai ter consequências sérias nos anos seguintes. Porque a União Soviética ela centraliza Cuba, obriga ela a fazer a sua política. Aí obriga a fazer a via pacífica e passar do foquismo ao bolivarianismo. Então, ele explica que o Lamarck adaptou o foquismo, mas aí eu observo que não fez a crítica necessária, nem no Lungaretti, nem Lamarck, da teoria cubana original. Então, os quadros revolucionários permaneceram das cidades, onde a repressão é sempre maior. Eles estavam muito voltados para o operariado industrial fazendo a revolução já socialista. O legal das teses do Jamil, que são os textos do Ladislau Dobor, é que ele diz uma verdade atual, eu acho ainda. Todo nacional desenvolvimentista, quando ele vai colocar seu projeto em prática, ele não vai ter o estado de bem-estar brasileiro, igual imagina o Frederico Krepp, por exemplo. Ele vai ter uma radicalização que fatalmente encaminha para a Revolução Socialista. O estado de bem-estar social não é viável no Brasil. Cria-se uma conjuntura em que do capitalismo autônomo e do minifúndio, que é o que traria uma revolução nacional e desenvolvimentista, uma revolução nacional e democrática,
o processo vai radicalizando para a Revolução Socialista. Então, toda organização que pega a Revolução Nacional, Nacional Revolucionário, está trabalhando para a Revolução Socialista indiretamente. Isso está nas teses do Jamil, no texto do professor Ladislau Delbour. Está disponível na internet, né? Então, talvez sem essa guerrilha não tivéssemos nem o efêmero milagre brasileiro. Sem essa guerrilha nós teríamos só essa luta de 35, só aquele levante de 35, como experiência da esquerda revolucionária, tentar fazer revolução no Brasil. Então, essa experiência, apesar de fracassada, ela é importante. Reduzir ela a zero é errado. Eu ainda acho que o Lungaretti ainda tende a fazer tábula rasa. Mas tem momentos muito ricos, né? A VPR ela se deixou levar pela ideia de que o Brasil é um país capitalista avançado e que não existem relações feudais no campo. Ainda pega o cara que não é marxista, que é o Gunder Frank, e outros da teoria da dependência, acaba tendo uma influência bastante nociva. Os quadros revolucionários ficaram nas cidades, não atacaram o já doente semi-feudalismo. E eles foram ali esmagados, onde a repressão é sempre maior, que é a cidade. Então, outro momento rico é o debate entre os militaristas e os massistas, onde ocorre o péssimo manejo da luta das duas linhas, resolvida com o racha. Então, tinha as pessoas que queriam fazer o Partido Revolucionário, a coluna móvel no campo, entre os quais Lungaretti, e os outros queriam fazer a política, a propaganda de massas nas cidades, que praticamente estava inviável. Mas a VPR se dividiu nessas duas linhas, acabou tendo um racha. Ela se reconstituiu depois. Dilma Rousseff, por exemplo, veio para Avar Palmares, do Colina, aqui de Minas, com essa postura aí de massismo. Tentar fazer o trabalho de massa, numa época que o trabalho de massa, quando caiu o militante, caía a organização toda. Então, interessante, olha, o que eu pontuo aqui? Então, o Lungaretti associou-se aos militaristas, os que desejam fazer a guerrilha rural, abandonaram o trabalho de massa. Esse trabalho ficou bastante fraco e poderia fazer cair todo o restante da organização. As ações que eles faziam, igual essas de sequestrar embaixador, eram mais gestos espetaculares que não tinham resultados efetivos para a continuidade da luta. Então, por exemplo, ele mesmo fala que um dia eles distribuiriam comida de um supermercado expropriado, né? Saqueariam um supermercado, distribuiriam comida aos pobres, mas seria num outro estágio. Isso nunca aconteceu. A VPR também não encampou a luta de quem lutava pela terra no campo. Outro erro, né? Mas eu acho acerto aqui. A ideia de que a luta pelo nacional-desenvolvimentismo sempre será barrada e colocada a questão do desenvolvimento no socialismo. Então aqui não vai ter estado de bem-estar social, nem inspirado em Vargas, nem em Saint-Simon. Ele sempre será um fracasso e ficará na encruzilhada. Ou radicaliza para o socialismo, ou retrocede, aderindo à perspectiva de apenas gerenciar a situação de colônia e semicolônia, né? Negando sua natureza reformista. Então, o período Vargas foi uma exceção histórica com data de nascimento, com data de vencimento. Então, Vargas foi uma exceção histórica com data de vencimento. Então, progredindo aqui para finalizar. O Lungaretti nem considera que o trotskismo pode ser errôneo. O Trotsky leva ele a um anarquismo que eu considero ultrapassado. E a teorização de Brasil não ser feudal e ser sim capitalista completo, eu acho completo erro. Eu acho acerto perceber que Brizola, a história do Brizola com o Castro, eu falei em outro vídeo aqui sobre Guerreiro Caparó, mas eu acho que o Brizola não pode ser referência para a esquerda revolucionária. E nem ele pode jamais
o trabalhismo pode tomar frente de um movimento igual aquele na guerrilha do Caparó, sempre vai dar o erro e o fracasso. Porque nunca o trabalhismo pode ser vanguarda numa luta esquerda revolucionária. Nunca se deve acreditar neles tomando a dianteira. Então, a formulação da guerrilha rural, ao ser abordada por Ungaretti, deixou totalmente de lado a questão do latifúndio e da condição semifeudal. Então, o Fouquismo foi criticado de forma insuficiente. Ele nem menciona o livro de Debré, nem Guerra de Guerrilhas de Thiers. Então, deixou-se totalmente de lado a questão do latifúndio e da condição semifeudal. O Fouquismo foi criticado de forma insuficiente. Não se sabia que era a linha soviética mesmo se estava seguindo. Acreditou-se ingenuamente na linha cubana. E estava-se também ligando-se a uma potência imperialista tão detestável quanto o imperialismo yankee. Sim, então Cuba serviu para ligação com o social imperialismo e o fracasso. Social imperialismo russo. Então, os métodos Lamarck eu creio que eram bastante ruins, como dar entrevistas expondo chagas internas da guerrilha, e o manejo da luta de duas linhas dele também é bastante insuficiente. A crítica ao Fouquismo, igual Lamarck tentou adaptar, o Ungaretti também foi incipiente, eles não foram ao final nessa crítica ao Fouquismo. Bom, então esses pontos aqui do livro, espero que tenha sido útil.